Certo? Então, a viscosidade está relacionada com o grau de dificuldade desse fluido escoar. Na verdade, ela representa o atrito entre as moléculas na hora que você tenta fazer esse líquido fluir, escoar, certo? Muito bem. Aí falamos também sobre o que era pressão, que a pressão é uma força normal distribuída por uma área de contato. Matematicamente, pressão, então, é definido como força sobre área. Para que a gente tenha, se a gente tiver essa força e essa área em unidades do SI, a unidade de pressão vai ser newtons por metro quadrado, que é o Pascal, e aí nós temos outras unidades também, a mais usual, que é a atmosfera, né, o ATM, o nosso ATM. Quando a gente diz que está em condições normais de pressão e temperatura, significa que a gente está numa pressão de 1 atm, ok? Que equivale a aproximadamente 1 vezes 10 na 5 Pascal. Fizemos o exemplinho ali e definimos o que era a densidade. A densidade, ela representa a quantidade de massa que eu tenho por unidade de volume. Então, matematicamente, densidade, representada pela letra D, é massa sobre volume. Quando eu digo que a densidade da gasolina é 0,7 gramas por centímetro cúbico, significa que em cada centímetro cúbico de gasolina tem 0,70 gramas de gasolina, ok? E aí falamos na aula passada sobre pressão atmosférica, certo? Isso é certo ou não? Também. Esse que você não enviou os slides para fazer. Esse que eu não enviei os slides, tá? Da pressão atmosférica. Mas a gente discutiu, né? Sim. Sim, professor. Então tá. Assim como nós vimos que os sólidos, né? Quando eu tenho um objeto sobre uma superfície, como os sólidos fazem pressão, exercem pressão sobre uma superfície, os gases também vão exercer pressão sobre uma superfície. Então, ao redor da Terra, a gente tem a camada atmosférica, que é composta por gases, e esses gases vão causar uma pressão sobre a Terra, que é denominada pressão atmosférica, ok? E aí nós vimos que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por que que isso acontece? Porque vai ter menos partículas de gás aqui nessa região, porque eu tenho uma coluna de ar menor do que ao nível do mar, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Vimos como que foi feita a medida da pressão atmosférica, que foi o Torricelli, que fez uma experiência pegando um recipiente com mercúrio, mergulhando um vidro de mercúrio, e ele viu que a pressão atmosférica ele viu que esse líquido de mercúrio, né, se equilibrava a 76 centímetros. Então, como a gente viu, quando eu estou no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, nesse ponto A e nesse ponto B, as pressões são iguais. Quem que faz pressão no ponto A? A pressão de 76 centímetros de mercúrio. Quem que faz pressão no ponto B? A pressão atmosférica. Ou seja, a pressão atmosférica, ela é definida como sendo 76 centímetros de mercúrio. Definimos como sendo 1 atm. Então, 1 atm é a pressão atmosférica ao nível do mar, que equivale a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 na 5 Pascal. Ok? Muito bem. Então, falamos sobre tudo isso, pressão que os líquidos exercem. Os líquidos, assim como os gases e os sólidos, os líquidos também exercem pressão. Essa pressão que os líquidos exercem, ela vai depender da densidade do líquido, da aceleração da gravidade do local e da profundidade ou da altura da coluna desse líquido. Ok? Fizemos esse exemplo aqui do cara mergulhando. Sim, né? Professora. Falamos sobre vasos comunicantes. Positivo. Ok. Então, vasos comunicantes são recipientes de várias formas e tamanhos, interligados por uma mesma base. Então, como eu falei lá, quando eu estou no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, para que as pressões na base desse recipiente sejam iguais,
o líquido vai se estabelecer, vai se equilibrar sempre na mesma altura, independente da forma e do tamanho desses raios aqui, ok? Um exemplo é o nosso bule do dia a dia, né? Que é um vaso comunicante. Mesmo que a gente gire ele, a altura do líquido em cada ramo vai ser sempre igual, tá? Então, como eu falei antes, quando eu estou no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais. É isso que a gente vai partir para resolver problemas desse tipo aqui, quando eu tenho vasos comunicantes ou tubo em U. Oi? Eu posso pedir para você dar uma pequena explicação naquele exemplo do cara nadando? É que eu não estou lembrando direito. Pode só uma recapitulação, por favor? Posso. Deixa eu voltar lá. Aqui. Tá, então tem um cara, o problema diz que tem submerso num lago um mergulhador e ele vê no reloginho que constata a pressão, que a pressão a que ele está submetido é 1,6 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. E aí a gente sabe que no local a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Ele dá a densidade da água, a aceleração da gravidade e quer saber a que profundidade o mergulhador se encontra. Ok? Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar as pressões que tem em cima desse mergulhador. Quais são as pressões? O lago é um recipiente aberto, certo? Certo. Então, além da pressão que esse líquido está fazendo, que é a pressão de líquido DGH, eu tenho mais a pressão atmosférica, certo? Então, eu vou resolver isso dessa forma aqui. A pressão total sobre o mergulhador é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH. Aí ele disse que a pressão que ele está lendo lá no reloginho é 1,6 vezes 10 na 5 Pascal, Newton por metro quadrado. Essa daqui que ele está lendo é a pressão total já, é a pressão do líquido mais a pressão atmosférica, ok? Então é isso que eu vou colocar aqui, a pressão total é aquela que o reloginho marca. Pressão atmosférica 1 vezes 10 na 5, densidade da água 10 na 3, o G é 10 e o H é o que eu quero descobrir. Aí resolve isso daqui e a gente encontra que ele está a 6 metros de profundidade. Ok? Quer que explique com mais detalhe ou agora... Não, assim já consegui lembrar. Obrigado. Beleza. A professora Luísa não tem internet, não vai poder participar da aula também. Ok. Esse exemplo de vasos comunicantes a gente resolveu, né? E aí tem o Pascal. Muito bem, antes da gente falar sobre o Pascal, eu queria que a gente resolvesse essa lista de exercício. Então, cadê? Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos aproveitar a aula agora para fazer essa lista e aí, se der tempo, a gente já corrige, certo? Então, peguem os cadernos lá, que a gente vai resolver essas questões aí. A gente, vocês, né? E a gente vai corrigir. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Tá aparecendo a lista? Cadê? Aqui. Tá sim, prof. Uhum. Um bloco retangular tem 6 quilos de massa. Eu vou dar algumas dicas e eu quero que vocês resolvam, tá? Calcule as pressões no SI que esse bloco pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, então, tem um bloco aqui, né? E aí ele dá as medidas desse bloco. Ele tem 8 centímetros por 10 centímetros por 15 centímetros. Esse bloco, ele pode estar apoiado de 3 formas diferentes, concordam? Ou com 8 por 10 na base, como tá, ou eu posso virar esse bloco e aí ficar o 10 por 15, ou eu posso erguer e ficar o 8 por 15. Conseguiram acompanhar? Sim. Sim? Dimensões, em 3 dimensões. Isso. E aí você vai ter que calcular, então, 3 pressões, entenderam? Uma para quando ele estiver
com 8 por 10, outra quando ele tiver com 8 por 15 e outra quando ele tiver por 10 por 15. Capite? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar. Ó, deixa eu ver aqui. Tá enxergando, né? Ó, eu posso ter o objeto, no caso, aquela caixa, apoiada dessa forma aqui, ou dessa forma, ou dessa forma, certo? Em cada uma dessas situações, ele vai ter uma pressão diferente. É isso que o problema está pedindo, que vocês calculem cada uma dessas pressões. Entenderam? Show de bola. Beleza. Então, vamos lá. Mãos à obra. Cuidem as unidades, tá? Dica. Isso, Marcos, a pressão vai ser diferente porque as áreas em contato com a superfície vão ser diferentes, né? Quando ele está com a maior área em contato, a pressão vai ser menor. Quando ele tiver com a menor área, a pressão vai ser maior, por exemplo. Ô, profe, Oi? primeiro a gente tem que calcular a densidade, né, do cubo. Não precisa. Ele quer pressão. Ah, eu acho que eu tô confundindo as fórmulas. Ó, ele quer pressão, que é igual a força
sobre área. Oh, caramba. Ah, eu acho que eu confundi com para calcular a pressão Densidade? do líquido. Ah, tá. Não, é um sólido, né? Aí você usa pressão, força sobre área. Ah, Você vai ter P1 quando tiver uma área 1, que aí você define, pode ser 8 por 10, ou 8 por 15, ou 10 por 15. Você vai ter P2 quando tiver uma área 2, e assim por diante. certo, obrigado. O que vai ser a 1? Vamos dizer que seja 8 por 10. Opa, por 10. Só que aí lembrem, né? Para eu ter em unidade do SI, ele está pedindo, ó, calcule as pressões no SI. Então, essa área tem que ser em metro quadrado. Então, tem que passar essas medidas para metros. Ok? Como é que passa de centímetro para metro? Divide por 10.000? Credo? Não, de Não, centímetro acho que é para 100. metro. Acho que é 100. 100, aham, 1 metro, 100 centímetros. Se eu quero passar de metro para centímetro, multiplica por 100. Se eu quero passar de centímetro para metro, divide por 100. Então, 8 por 100 dá 0,08 metros. Opa. Por 10 dividido por 100 dá 0,10 metros. Então, a área 1 vai ser de... Isso? Acho que sim, mas o que Sim, que é professora, sim. 15? Eu não- Beleza. O que que a gente faz com o 15? Que 15? Ah, vai ser uma outra área, ó. Essa é a área 1. Aí você vai ter a pressão 1. Lembra quando eu mostrei o celular que eu posso ter 3 formas diferentes de colocar esse objeto na superfície? Em Ah. cada uma dessas 3 formas, ele vai ter uma pressão diferente. Uma quando for 8 por 10, uma quando for 10 por 15, outra quando for 8 por 15, entendeu? Você tem que calcular as 3, Ah, tá. tá? Beleza. E qual vai ser a força? Qual vai ser a força? A força é a da gravidade? A força Vai ser peso, né? 60 newtons, professora? Isso, a força peso, que é M vezes G. A massa é 6 vezes o G, que é 10, então 60 newtons. Isso aí. Então, a pressão 1 vai ser quanto? 7.500 newtons por metro quadrado? Fizeram a 2 e a 3 já? Não. Sim. O Caô perguntando se é para entregar. Não é para entregar, é só para a gente tirar as dúvidas para seguir, que daqui a pouco tem prova, né? E o Marcos perguntou que uma medida vai ser inútil. Não, né? Aquilo que eu expliquei. Você vai ter, na verdade, 3 pressões, dependendo de como o teu objeto estiver na superfície. Entendeu, Marcos? Beleza. Fizeram a questão 1, podemos corrigir? 2 segundos, professora, espera um pouquinho. Ok.
prova, Renan, provavelmente, sem ser na próxima aula presencial, na outra. A outra deve ser só pelo peso. Não entendi, Marcos. A outra você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai calcular a área 2, que pode ser 10 por 8. Não, 10 por 8 a gente já calculou, né? Pode ser 10 por 15, por exemplo. Entendeu? O peso vai ser o mesmo. O peso vai ser o mesmo nos 3 casos. O que vai mudar vai ser a área em contato com a superfície. Por isso que muda a pressão, entende? Ô, professora, a próxima prova vai ser feita na aula mesmo? Vai. Au. Quase que eu caio. No caso, na próxima aula síncrona, né? Porque não tem. Isso. É que a senhora falou presencial. É, síncrona, né? Eu chamo presencial síncrona. Mas não na próxima, né? Na próxima a gente vai discutir princípio de Pascal e terminar o conteúdo. Aí eu vou deixar uma lista. E daí na próxima a gente faz a prova síncrona. Bom se fosse presencial mesmo. Tá, 7.500. Enfim, porém, todavia. Pronta a questão 1? Sim. Sim, beleza. Então tá. Então, Calma. calma. Calma, prof. Tô terminando o P3 aqui. Beleza, então vai. Querem que deixe a outra ali para já fazer a 2? O que eu fiz? Eu não gosto de ficar parada, eu fico agoniada. Quero falar logo. Deu uma corridinha dentro da tua sala, então, professor. Aí, por mim eu já terminei. Beleza. Mais alguém? Posso seguir? Podemos corrigir a 1, então? Sim. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui a minha correção, que aí eu explico por ela aqui. Estão vendo meu caderninho? Sim, professora. Sim. Tá. Então, opa. O que eu fiz aqui? Aqui. Como eu falei lá, né, o problema diz que tem um objeto de 6 quilos sobre uma superfície. E aí ele não diz qual área que está sobre a superfície, ele quer que você calcule as pressões. Então, eu tenho que considerar as 3 pressões, as 3 formas como esse objeto pode estar apoiado na superfície. Então, a força desse objeto que vai estar fazendo sobre a superfície vai ser a força-peso, então é M vezes G, a massa que é 6 vezes o G, que é 10, dá 60 newtons, essa vai ser a pressão em todos os casos. E a área aí sim vai ser diferente, né? Porque eu posso ter ele apoiado deitado, ou em pé, ou de lado, né? Como eu mostrei lá com o celular. Se eu considerar a área 1 como sendo o 8 por 10, lembrando que eu tenho que passar para metro, porque o problema pede para ter em unidade do SI, então eu tenho que ter a área em metro quadrado. Então, 8 centímetros, 0,08 metros, por
10 centímetros, que é 0,10 metros. Dá uma área de 0,008 metros quadrados. Pressão é força sobre área. A pressão 1, então, vai ser a força sobre a área 1, essa que a gente calculou aqui. A força é 60, a área 1, eu escrevi aqui em notação científica, mas não há necessidade, calculem como acharem melhor. 8 vezes 10 na menos 3, que vai dar 7.500 newton por metro quadrado. Confere? Confere. Positivo. Ok. Pressão 2, então eu vou pegar a área 10 centímetros por 15 centímetros, ou 0,10 metros por 0,15 metros, que dá uma área de 0,015 metros quadrados. Pressão, força sobre área. Força 60, essa nova área 0,015 dá uma pressão de 4.000 newton por metro quadrado. Confere? Confere. Positivo. Beleza. E a pressão 3, quando eu tenho a área 3, 8 por 15. Então, 8 centímetros, 0,08 metros por 0,15 metros, dá uma área de 0,012 metros quadrados. Pressão 3 vai ser a força sobre a área 3. A força é 60 sobre a área 3, 0,012, dá uma pressão de 5.000 newton quadrado. Newton por metro quadrado. Certo? Beleza. Confere. Então, sempre que você tiver um objeto cúbico assim, e ele pedir as pressões, você tem que fazer os 3 cálculos, certo? Das 3 formas que esse objeto pode estar disposto sobre a superfície. Se o problema pedir... Oi? Isso se o objeto tiver áreas diferentes. Isso. Se o problema pedir para você calcular a menor pressão, quando que vai ser a menor pressão? Em uma maior área? Isso. Aí não há necessidade de você calcular os 3, porque você já sabe que a menor pressão vai ser na maior área, entendeu? Ou o contrário, né? O problema pode pedir. Certo? Acompanharam? Entenderam a questão 1? Tranquilo? Pode cair na prova? Sim, tranquilo. Sim. Beleza. Então, vamos questão 2. Vocês já fizeram ou não? Deixa eu compartilhar aqui. Querem um tempo para copiar lá a questão ou não? Ah, eu quero. Voltamos lá, então. Eu sou meio ligada no 220, né? Foi, pá, pum, bá. Deu? Não deu? Não. Então, voltamos, sem problema. Aí. Foi? Ah, eu achei que você estava falando um tempo para copiar 2. Por mim, essa aí eu já copiei. Ah, tá. Não, falei aqui para copiar a resolução. Tranquilo? Posso seguir lá na 2? Resolução tá ok. Oi? Resolução tá ok. Beleza. Seguimos para 2, então? Então tá. Já fizeram a 2 ou não? Ainda não, professor. Já fizeram a 5 ou não? Eita. Meu segundo nome é paciência, só que o primeiro é 100. Tá, eu vou explicar a questão 2, então, aí vocês tentem fazer aí rapidinho. Uma pessoa exerce sobre uma taxinha uma força de intensidade igual a 1 newton, perpendicular à sua superfície circular. Considerando o raio dessa superfície 0,5 centímetros e a área do furo provocado pela ponta do percevejo, 3 milímetros quadrados, determine em newton por metro quadrado a pressão exercida, letra A, pela pessoa sobre a taxinha e letra B, pela taxinha sobre o painel. Considere π igual a 3,14. Tá. Primeira coisa, o mais importante é entender a questão. Entenderam a questão? Mais ou menos. Tá. Vamos entender a questão, então. Sabe o que é uma taxinha, né? O percevejo aquele lá.
Sim, isso eu sei. Sim, sim. Ele tem a cabeça da taxinha, que é redonda, certo? É uma superfície circular. E tem a ponta, que é onde você vai prender alguma coisa, certo? Ele está dizendo que o raio dessa parte circular é 0,5 centímetros e a ponta do percevejo tem uma área de 3 milímetros quadrados. Na letra A, ele quer saber a pressão que a pessoa faz sobre essa área da taxinha circular, ok? E na letra B, a pressão que a ponta da taxinha faz sobre a parede. Entenderam? Agora sim. Beleza. Então, na letra A, você vai calcular a pressão que a pessoa faz sobre a taxinha. Pressão, a gente sabe que é força sobre área. A força ele está dando que é 1 newton. Você vai usar 1 newton nos dois casos, na letra A e na letra B. Qual vai ser a área na questão A? 0,5 centímetros. Não. Isso daqui é o raio. Como é que a gente calcula? Lembra que é uma superfície circular. Como é que calcula a área do círculo? Pi. Ih, como é que eu vou escrever pi? E ao... R ao quadrado, né? Isso. Copia aquele pi que tá ali embaixo, professor. Ah, boa ideia. Pi R ao quadrado. Certo? É isso. Então, primeiro, você tem que calcular essa área. O raio é 0,5 centímetros, tem que passar para metro. Divide por 100. E aí calcula quanto que é a área. E aí calcula a pressão que a pessoa faz sobre a taxinha. Ok? Na letra B, é a pressão que a taxinha faz sobre o painel. Pressão, força sobre área. E agora vai ser a área da ponta da taxinha, que é 3 milímetros quadrados. Ele pede em unidade do SI, né? Em Newton por metro quadrado. Então, você tem que passar milímetro quadrado para metro quadrado. Como é que faz isso? Muda o zero, a vírgula. Para quanto? Então tá, vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí. Acho que seriam 3 casas, não é? Dividir por 1000. Não. Lembra que é metro quadrado, milímetro quadrado. Então, você tem que fazer 1000 vezes 1000. Tá, então vamos lá. Como é que a gente passa de milímetro quadrado para metro quadrado? Primeiro, a gente parte da relação linear. Lembrem que quando eu tenho metro, eu estou falando de comprimento. Quando eu tenho metro quadrado, eu estou falando de área. Então, eu tenho lado vezes lado, certo? Vamos partir da relação linear entre o metro e o milímetro. 1 metro são quantos milímetros? 1000. 1000 milímetros. Isso aí. Quando eu tenho 1 metro ao quadrado, deixa eu voltar aqui.
Quando eu tenho 1 metro quadrado, eu estou fazendo esse lado vezes esse lado, certo? Então, se eu tenho 1 metro vezes 1 metro, eu tenho 1000 milímetros vezes 1000 milímetros. É isso que eu tenho que fazer para fazer essa relação entre o metro quadrado e o milímetro quadrado. Deixa eu voltar lá onde é que está. Aqui. Então, quando eu tenho 1 metro quadrado, eu estou fazendo 1 metro vezes 1 metro. Ou seja, eu estou fazendo 1000 milímetros vezes 1000 milímetros. Então, 1 metro quadrado vai ser igual a 1000 vezes 1000. 1 milhão. 1 milhão de milímetros quadrados. Ou, escrevendo em notação científica, fica 1 metro quadrado igual a 10 na 6 milímetros quadrados. Ou seja, se eu quero passar de metro quadrado para milímetro quadrado, eu multiplico por 10 na 6, ok? Se eu quero passar de milímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 10 na 6. Uma das propriedades da notação científica, quando a gente divide, lembra o que acontece? Eu posso passar para cima invertendo o sinal. Então, eu posso fazer isso daqui, passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Opa. Eu posso só multiplicar por 10 na menos 6. Lembra? Deixa eu... Onde é que eu arrumo isso aqui? Tá? Então, aqueles... Onde é que tá lá? 3 milímetros quadrado. 3 milímetros quadrado vai ser a área do percevejo, vai ser igual a 3 milímetros quadrados, que é 3 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Conseguiram entender? Que silêncio. Conseguiram entender? Sim, não? Sim, professora. Beleza. Podemos corrigir? Acho que sim. Assinaram a lista de presença, não esqueçam lá. Tem, deixa eu ver quantos. 54. E nós estamos em 54. Já fugiram alguém. Ô, professora, ali na A que você fez não é 3,14? Aham. O quê? Ali no pi, olha ali, ó. Sim? Você Não, tem lá que... embaixo, ó, que você fez área igual a 3 vezes 10 a menos 6. Não seria 3,14 vezes 10 a menos 6? Não, esse daqui é da letra B. Ah, entendi. Isso daqui você vai usar para a letra B, tá? Para a letra A você vai usar isso daqui. A letra A você vai usar o pi e na letra B não, que daí é a ponta da taxinha, entende? Com essa área de 3 vezes 10 na menos 6. Entendeu?
Voltei. Quando terminarem a 2, me avisem, então, para não ficar toda hora perguntando: terminaram? Posso corrigir? Posso corrigir? A F, o problema da... Quem que perguntou? Não apareceu mais aqui para mim agora. O Cauã. A F, o problema da... Ele diz que é 1 Newton, né? Ó, lê lá a questão, cadê? Professora, eu acho que ele tá com dúvida sobre se é na A e na B é 1 Newton. Também, aham. Então tá. É a única força que está sendo feita, né? A da pessoa. Feito! Pra mim fechou, professor. Beleza. Todos fizeram? Eu fiz uma parte. Ainda tá faltando uma parte, mas pode corrigir. Não, então faz a outra parte, a gente espera. A gente espera mais uns 10 segundos. Feito? Então tá. Então vamos lá. Dá para enxergar a questão 2? Tá muito ruim. Tá. Então, a questão 2. Espera que eu me perdi aqui. Ele está dizendo que uma pessoa faz uma força de 1 Newton sobre uma taxinha. Na letra A, ele quer saber a pressão que a pessoa faz sobre a superfície circular da taxinha. Então, eu preciso calcular a área circular. Lembrar como que calcula a área circular. A área do círculo é πr ao quadrado. O π, 3,14. O raio, o problema diz que é 0,5 centímetros, e aí eu preciso passar para metro. Divide por 100, fica 0,005 metros, ou 5 vezes 10 na menos 3, né? Ao quadrado, ok? Estão acompanhando? 5 ao quadrado, 25, 10 na menos 6 na menos 3 ao quadrado, você multiplica os expoentes. Então, fica 10 na menos 6. Fazendo essa multiplicação aqui, então, a área circular da taxinha é 78,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. A área, então, a pressão, desculpa, que a pessoa faz, então, é a força de 1 Newton sobre a área circular da taxinha, que é 78,5 vezes 10 na menos 6. A pressão, então, é de 1,27 vezes 10 na 4 Newton por metro quadrado. Conseguiram fazer a questão? Conseguiram entender a questão? Sim? Estou aqui, caí de novo.
Espera só um pouquinho para copiar, professora. Tá. Conseguiram fazer a letra A ou não? Vocês fizeram da mesma forma? Deu certo? A minha fechou, professora, só que eu não usei em base de 10 ali para calcular. Aham, não tem problema. Fica mais fácil para calcular assim, né? Com base de 10. Mas se não usar, também não tem problema. Como a gente não está no presencial, né? Vocês podem usar a calculadora à vontade, né, Guilherme? Se fosse no presencial, não poderia. No segundo ano eu deixo, só no primeiro ano que não. Me avisem quando puder ir para B, tá? Oi? Positivo? Positivo, posso ir para B? Não, falei que positivo, a gente avisa. Ah, tá. Vamos? Vocês não tinham feito? Mas... Pode passar, professora. É, por mim também. Beleza. Esse aqui. Tô enxergando? Sim. Tá. Então, na letra B, ele quer a pressão que a ponta da taxinha vai fazer. Ele diz que a área da ponta da taxinha é 3 milímetros quadrados. Para passar de milímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 na menos 6. Então, a área é de 3 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. A pressão, então, vai ser a força, que é 1, pela área, que é 3 vezes 10 na menos 6, que dá 3,3 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Acompanharam? Entenderam a questão? Não entendi, professora, por que passou para 5 positivo, sendo que estava menos 6. Ó, você fazendo 1 dividido por 3 dá 0,33, né? Aí, propriedade da notação científica. Esse 10 na menos 6 que está dividindo, você pode jogar para cima invertendo o sinal. Então, fica 10 na 6. Lembra que andando com a vírgula uma casa para trás, diminui um expoente. Então, fica 3,3 vezes 10 na 5. Entendeu agora? Agora sim, professora. Beleza. Se deixasse 0,33 vezes 10 na 6, tá certo também, tá? Só que fica feio assim, né? Mas tá certo, eu não vou desconsiderar nenhuma questão que se ficar dessa forma aqui, tá? Podemos questão 3? Podemos. Querem copiar a 2? Já foi a 2?
Pronto? Então tá, então vamos para a questão 3. Tá enxergando a lista? Sim, sim. Questão 3. Uma abelha consegue cravar o seu ferrão no braço, consegue cravar o seu ferrão no braço de uma pessoa, embora a força aplicada pelo ferrão seja muito pequena, porque ela consegue perfurar a pele do braço. Tá, então vamos pensar. Nós, né, se eu pensar na gente, eu tenho uma força maior do que uma abelha, certo? Mas se eu pegar o meu dedo, eu não consigo furar minha pele. E a abelha consegue, com o ferrão dela, perfurar a pele. Por que que isso acontece? Porque você vai aplicar uma força muito maior numa área pequena. Mais alguém? A área do teu dedo é maior do que a área do ferrão da abelha. Esquece meu dedo, pensa na abelha. Por que que a abelha consegue furar? O dedo era só para a gente ter um comparativo, né? Mas vamos pensar na abelha. Por que que a abelha consegue perfurar a nossa pele? Por causa da ponta do ferrão. Exatamente, porque a área do ferrão é muito pequena. Então, como a área é muito pequena, a força que ela faz é suficiente para exercer uma pressão que consiga perfurar a pele. Então, é por isso que ela consegue furar, porque a área do ferrão é muito pequena, certo? E a gente sabe que quanto menor a área, maior a pressão. Ok? Ok. Então, elaborem uma frase aí, respondam bonitinho. E vamos à questão 4. A questão 4 é bonita. Mais alguma coisa da 3 ou podemos seguir na 4? Podemos fazer a 4, professora. Beleza. Com a unha dá. Com a unha dá. Mas não fura como o ferrão fura, né? Por que que com a unha dá e com o dedo não? Porque a área da unha é menor, né? Também. Beleza. Então, vamos à questão 4. Cadê? Aqui. Uma peça maciça é formada de ouro de densidade 20 gramas por centímetro cúbico e prata de densidade 10 gramas por centímetro cúbico. O volume e a massa da peça são, respectivamente, 625 centímetros cúbicos e 10 quilos. Quais as massas de ouro e de prata contida na peça? Então, essa é uma questão que fala sobre densidade da mistura. Quando eu tenho um objeto formado por dois materiais diferentes, de densidades diferentes, para eu saber a densidade dessa peça, eu tenho que calcular a densidade da mistura. O que é a densidade da mistura? É a densidade do ouro mais a densidade da prata dividido por 2? Não, se vocês fizerem isso, tá errado, tá? A densidade da mistura é igual a esse escorretor. A massa da substância 1, que no caso é o ouro, mais a massa... Tá, deixa eu voltar um pouquinho. A densidade da mistura vai ser a massa total dividido pelo volume total. Ok? O que é a massa total? É a massa da substância 1 mais a massa da substância 2, dividido pelo volume da substância 1 mais o volume da substância 2. Ok? Isso é a densidade da mistura. Quando eu tenho um material composto por duas substâncias diferentes, por exemplo, ouro e prata, aço e inox, né, uma liga metálica, por exemplo, e eu quiser saber a densidade desse material, eu preciso usar a densidade da mistura, que vai ser a massa total dividido pelo volume total.
que é a massa total? É a massa da substância 1 mais a massa da substância 2, dividido pelo volume total, que é o volume da substância 1 mais o volume da substância 2, ok? O que a gente sabe desse problema? Quais são os dados que esse problema dá? Ele diz que a densidade do ouro, que eu vou chamar de D1, é igual a 20 gramas por centímetro cúbico, e a densidade da prata, que eu vou chamar de D2, é 10 gramas por centímetros cúbicos. Ele diz que o volume total da massa é 625 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume total. 625 centímetros cúbicos. E ele diz que a massa da peça é 10 quilos. Então, essa vai ser a massa total. 10 quilos. Certo? O que o problema está pedindo? A massa de ouro, que é a massa 1, e a massa de prata, que é a massa 2. Certo? Certo. E aí, por onde começamos? O que a gente sabe? A gente sabe que densidade é massa sobre... Ai, esses corretores me dando isso mesmo. Massa sobre volume, certo? Se eu quero descobrir a massa, então, esse volume que está aqui dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Ok? Eu quero descobrir a massa. O que mais que eu sei do problema? Que o volume total é 625. O que é esse volume total? É o volume 1 mais o volume 2. E isso é igual a 625, certo? E a massa total, que é a massa 1 mais a massa 2, igual a 10 quilos. Problema de unidade, a gente sempre tem que cuidar das unidades. A densidade está em grama por centímetro cúbico, o volume está em centímetro cúbico, ok, então, mas a massa está em quilograma. Pode? Aqui nós temos grama e aqui quilograma? Não. Tem que ser quilograma por centímetro cúbico? Não, tem que ser grama, né? Se eu tenho grama por centímetro cúbico na densidade, a massa tem que estar em grama. Entende? Eu tenho que ter sempre a mesma unidade. 10 quilogramas são quantas gramas? 10.000 gramas, ok? Muito bem. Eu tenho um problema, prestem atenção. Eu tenho um problema que eu tenho duas variáveis, certo? Eu tenho M1 e M2. Duas variáveis. Então, se eu tenho duas variáveis, como é que eu resolvo esse problema? Eu preciso de duas equações. Ou seja, eu preciso formar um sistema. Essa daqui, eu vou colocar um asterisco aqui. Isso aqui vai ser uma das equações que a gente vai usar. E eu vou precisar de uma outra equação. Onde que eu vou achar essa outra equação? Eu sei que o volume total é V1 mais V2, mas eu não sei quanto que é V1, nem sei quanto que é V2, certo? Mas eu posso usar a expressão da densidade para escrever o volume em função da massa, tá? Então, a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Se eu quero o volume vai para cima, então vai ficar volume igual. E a densidade que vai lá ficar multiplicando, ela desce dividindo. Então, vai ser a massa sobre a densidade. Então, volume 1 vai ser a massa 1 sobre a densidade 1.
E o volume 2 vai ser mesma coisa. Massa 2 sobre densidade 2. Quem que é a massa 1? Não sei. Sobre a densidade 1, que o problema dá, que é 20. M2 eu também não sei. Sobre a densidade 2, que é 10. Ok? Aí você pega V1, que é M1 sobre 20, substitui aqui. M2 sobre 10, que é o V2, substitui aqui. E faz igual a 625, tá? Resolve isso daqui, depois usa essa equação aqui no teu sistema para ver se você consegue resolver. Conseguiram acompanhar mais ou menos? Sim, professora. Então tá. Então, tentem resolver lá. Professora, só deixa lá naquela tela pra gente ver os valores, por favor. Certo, certo. Então, se falarem alguma coisa no chat lá, falem. Não escrevam, porque eu não vou ver, tá? O Cauã pediu se você poderia explicar de novo. Qual parte? Ele disse tudo. Ai, Jesus. Quando eu pergunto isso, o meu medo é essa resposta, e sempre é essa resposta. Então, vamos lá, ó. Quando eu tenho um material que é formado de dois materiais diferentes, que tenham densidades diferentes, eu preciso usar a densidade da mistura. Densidade da mistura vai ser a massa total da tua peça dividido pelo volume total da tua peça, tá? O que é a massa total? É a massa da substância 1 mais a massa da substância 2, dividido pelo volume total, que é o volume da substância 1 mais o volume da substância 2. Esse problema, ele é um pouco complicado porque ele tem duas variáveis. Ele tem o M1, que é a massa de ouro, e a massa de prata. Então, ele quer que eu descubra quanto que é a massa de ouro, quanto que é a massa de prata. O que o problema diz? O problema diz que o volume total, ou seja, o volume 1 mais o volume 2, é igual a 625. Eu posso escrever o volume 1 em função do M1. E eu posso escrever o volume 2 em função do M2. Por que eu vou fazer isso? Porque aí eu vou ter, ao invés de 4 variáveis, V1, V2, M1, M2, eu vou ter duas só, que é M1 e M2, entende? Então, eu vou seguir com essa equação aqui para ver se vocês conseguem entender. Ó, tá? O volume total, que é o volume 1 mais o volume 2, é igual a 625. Isso o problema nos dá. Eu vou escrever o V1 daquela forma como eu isolei ali. M1 sobre D1. O que é M1? É M1 sobre 20. Acompanharam essa parte ali? Então, no lugar do V1, eu vou colocar M1 sobre 20, que eu escrevi ali como ele era. E no lugar do V2, vou colocar onde eu achei ali o V2. M2 sobre 10. Igual a 625. Como é que resolve isso daqui? Você vai ter que fazer o mínimo, ó, entre o 20 e o 10. Acho que eu vou explicar, mostrar a minha resolução, que daí já tá mais fácil para enxergar. Só deixa eu achar. Densidade da mistura, como eu falei, é a massa total sobre o volume total. O que é essa massa total? É a massa da substância 1 mais a massa da substância 2, dividido pelo volume total, que é o volume da substância 1 mais o volume da substância 2. Ok? Aí tudo certo. Ok. Deixa eu achar onde é que está o resto aqui.
Aí ele diz que o volume total é 625. O que é o volume total? O volume 1 mais o volume 2, igual a 625. E ele diz que a massa total é 10 quilos, ou 10.000 gramas. Por que eu escrevi em gramas? Porque a densidade está em grama por centímetro cúbico, então tem que estar em grama aqui. O que é isso daqui, a massa total? É a massa 1 mais a massa 2, igual a 10.000. Olhando essas duas equações aqui, ó, nós temos 4 variáveis, entendem? Eu tenho V1, V2, M1, M2. Eu não sei quanto que é V1, nem V2, nem M1, nem M2. E eu quero descobrir quem é M1 e M2, certo? Sabemos que densidade é massa sobre volume. Quando eu isolo o volume, ele vai lá para cima, fica multiplicando com D, e aí o D desce dividindo aqui. Então, o volume é a massa sobre a densidade. O volume 1 vai ser a massa 1 sobre a densidade 1, que é 20, então vai ficar M1 sobre 20, e o V2 é M2 sobre D2. M2 sobre 10, que é a densidade 2 da prata, ok? Aí a gente sabe, né, que eu mostrei lá em cima, que V1 mais V2 é igual a 625. No lugar do V1, eu vou usar isso aqui, M1 sobre 20. No lugar do V2, vou usar isso daqui, M2 sobre 10, certo? Porque aí agora, ao invés de ter 4 variáveis, eu vou ter 2 só, e aí eu consigo resolver. Como é que resolve isso daqui? Tira o mínimo. Mínimo entre 20 e 10 é 200. 200 dividido por 20 dá 10. 10 vezes M1, 10 M1, mais 200 dividido por 10, 20, vezes M2, 20 M2, igual a 625. Vou passar esse 200 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 10 M1 mais 20 M2 igual a 625 vezes 200, que dá 125.000, ok? Consigo fazer mais alguma coisa com essa equação aqui? Não, porque eu tenho 2 variáveis. Então, eu vou guardar ela aqui, vou chamar de 1. Vou pegar a outra equação que a gente conhece, que é a massa total igual a 10.000 gramas, ou seja, M1 mais M2 igual a 10.000. E agora eu tenho, então, 2 equações com 2 variáveis. Aí eu consigo resolver esse sistema, certo? Eu posso resolver ou somando, ou diminuindo, ou da forma como vocês acharem melhor. Para esse caso aqui, eu achei melhor isolar o M1 e aí substituir naquela equação 1, tá? Então, isolando o M1 nessa equação aqui, esse M2 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar M1 igual a 10.000 menos M2. Vou substituir M1 nessa equação 1, e aí eu consigo encontrar o M2 e depois o M1, ok? Então, vai ficar, vou pegar essa equação aqui e substituir o M1 que a gente achou aqui, ó. Então, vai ficar 10 vezes M1, que é 10.000 menos M2, mais aquilo que continua lá, 20M2 igual a 125.000, ok? Então, fica 10 vezes 10.000, que dá 100.000, menos 10 vezes M2, que dá menos 10M2, mais 20M2 igual a 125, ok? Deixa eu ir para outra página. Professora. Oi? Aquele 200 ali. Quando O você... 200 era do mínimo. Certo, mas é o mínimo de 20 e de 10, certo? Isso, aham. Não Ó, seria quando eu 20, faço o mínimo... professora? Oi? É 20. Não O seria mínimo 20? não seria Dá no o mesmo. 20? Dá no mesmo. Eu não entendi, então. Como dá no mesmo, profe? Ó, geralmente eu faço o mínimo dessa forma. Eu pego o valor do um e multiplico pelo outro, ó. 20 vezes 10 dá 200. Se você usar 20, vai dar certo também a questão. Pode conferir depois. Tá Na bom. verdade vai dar um zero a menos, né, professora? Vai dar 12.500. Vai dar 100 Mas mil. aí, então, mas quando você resolver no final vai dar a mesma coisa, o M1 e o M2, entende? Tá bom. Depois façam e confiram ver se tá certo mesmo. Sim, sim. Beleza? Beleza.
Então tá, continuando lá, eu tinha 20 M2 menos 10 M2, né? Que vai sobrar 10 M2. E eu tinha 100 mil do lado de cá, lembram? Então, vai passar para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 125 menos 100 mil, fica 10 M2 igual a 25 mil. M2 igual a 25 mil dividido por 10, M2 igual a 2.500 gramas ou 2,5 quilos, ok? E aí, a gente sabe que M1 é 10 mil menos M2. 10 mil menos 2.500 dá 7.500 gramas ou 7,5 kg. Ou seja, tem 7,5 quilos de ouro e 2,5 quilos de prata naquela peça lá que a gente falou. Ok? Conseguiram acompanhar a questão, mais ou menos? Tranquilo? Professora, a gente conseguiu acompanhar, agora só volta lá pra gente copiar. Copiar. Aham. Tem 3 páginas esse troço. Vão dizendo quando passar, tá? Posso trocar de página? Pode, professora.
andar de patins de novo, tá? Querem que baixe aqui um pouco? Acho que dá, professor. Achei que não pegava a página toda, mas pega. Tá bom. Vai colocar lá sozinho. Mas tem um outro que é muito pior, não vou falar. Acho que vai ser um pouco difícil essa vez. Vai ser. Não. Sim. Mas como que eu vou colocar? Não fica ruim. Tá, vamos. Arrumado. Eu gosto de andar de patins. É gostoso andar de patins. Avisem quando quiserem mudar de página. Você pode passar se você quiser. Posso passar? Acho que dá já, professor. Tá. Ah, não dá, não. O Campineiro falou que não. Esse daí era o meu caderno? Era o meu caderno, não é? Vai lá, que eu quero andar de patins. Desce. Não vai, Bel. Não vai. Tá errado. Aqui tá errado. Por que eu quero? Estão tudo te escutando, sabia? Miando. Mãe, me incomodando. O quê? Agora eu acho que pode, professor. Tá. Mãe.
ajuda aqui agora. Vai ser mais difícil. Espera um pouquinho. Professora, Oi? creio que já tenha acabado a aula. Sim, aham, eu tô esperando vocês terminarem só para dar tchau. Tchau, professora, até mais. Terminaram? Peraí, professora, tá na última linha. Tá, não, pode ficar. Então tá, gente, tchau, aula que vem. Eu vou colocar esses exercícios lá no slide. Eu espero que entre hoje e amanhã eu consiga colocar lá. Aí vocês terminem dos 5 em diante. Na próxima aula a gente corrige rapidinho e termina o assunto e já vê a data para a prova, ok? Beleza, professora. Até mais então. Tchau, tchau. professor. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, abraço. Tchau, Vou professora. esperar um pouquinho aqui. Terminaram de copiar? Posso desligar ou não? Aham. Você vai disponibilizar essa aula quando? Assim que eu colocar as coisas em dia. Que tá difícil. Que eu acho que eu vou ter que rever umas 3 vezes para entender. Mãe, Aham. É só essa questão 4 que ela é mais complicada. O resto é mais tranquilo. Sim, certo. Obrigado. Tchau. Então tá. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, professor. Valeu, professora. me ajuda. Uau.